A Babilônia ainda é considerada um símbolo de uma metrópole próspera que está, em última instância, condenada ao colapso. Mas o que realmente levou à queda dessa lendária cidade, mencionada em tantas escrituras antigas e textos religiosos? Que mudanças a pulsante cidade cosmopolita sofreu no decorrer de sua existência? Junto com você, nós voltaremos à roda do tempo vários milhares de anos atrás e vamos em busca de pistas. Antes de começarmos, não se esqueça de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, fique por aqui até o final para aprender alguns dos detalhes fascinantes sobre essa cidade perdida há muito tempo. O que é a Babilônia? A Babilônia é uma cidade que tem sido muito respeitada por muitos séculos. Ao longo dos anos, muitas teorias têm sido compartilhadas a respeito do que finalmente levou à destruição da cidade. Em última análise, grande parte da história da Babilônia permanece um mistério, mas textos bíblicos e outros documentos históricos têm ajudado a pintar uma imagem um pouco clara do que era esta cidade antes tão próspera. A Babilônia era a capital do Império Babilônico. Tanto quanto podemos dizer, a primeira vez que a Babilônia apareceu na história escrita foi em uma tábua de barro que veio do tempo de Sargão da Cádia, escrita entre 2334 e 2279 a.C. Hoje, a Babilônia teria existido no que hoje conhecemos como Bagdá. A última vez que as pessoas viveram na cidade com seu nome original foi quando uma pequena aldeia foi criada na área por volta do século X d.C. Eventualmente, esses moradores foram expulsos e a cidade acabou desaparecendo. Estima-se que, durante seu auge, a Babilônia teria sido a cidade mais popular e mais populosa do mundo. Acredita-se que teria sido a primeira cidade a atingir uma população de mais de 200 mil pessoas, o que foi um número muito grande de pessoas para esta época da história. Acredita-se também que tenha sido construída originalmente sobre cerca de 2.200 acres de terra. Muitos dos restos da cidade ainda permanecem hoje, embora sejam apenas uma parte do que um dia existiu neste local. Com o passar do tempo, inúmeras incursões ameaçaram a Babilônia, e ela viu muitos de seus edifícios mais incríveis desmoronarem. Hoje em dia, restam apenas algumas paredes e um punhado de estruturas, mas elas nos ajudam a ter uma visão mais clara de como teria sido essa cidade antes tão atordoante, todos aqueles anos atrás. Mesmo em 2022, esses locais ainda estão abertos aos turistas ao redor do mundo, e ainda podemos dar uma olhada na história do que foi uma das primeiras civilizações humanas no mundo, e certamente uma das maiores de todos os tempos. O nascimento de uma cidade cosmopolita. Depois de ver a Babilônia com seus próprios olhos, o historiador grego Heródoto ficou impressionado com o tamanho e a beleza radiante da metrópole. Então, Heródoto notou mais tarde que a Babilônia era magnífica, poderosa e diferente de qualquer outra cidade do mundo. No entanto, foi muito tempo antes que as dimensões da Babilônia pudessem surpreender o antigo historiador de tal forma. Na verdade, a pedra fundamental da cidade cosmopolita foi lançada no terceiro milênio antes de Cristo. Naquela época, a pacata cidade, cerca de 90 quilômetros ao sul de Bagdá de hoje, era apenas uma pequena cidade insignificante. A Babilônia finalmente viveu seu primeiro apogeu, sob o reinado do rei Hammurabi I. Ele foi o sexto governante da primeira dinastia babilônica e dirigiu as fortunas do império entre 1792 e 1750 a.C. O longo reinado do rei foi caracterizado acima de tudo por uma grande política de expansão. Hammurabi I não só conseguiu conquistar numerosas regiões, mas também derrubar o rei assírio Esmedagã de Izim I e obrigar seu filho a pagar grandes tributos. Através de todos esses sucessos, a Babilônia acabou se tornando uma grande potência na Mesopotâmia. O rei Hammurabi I reorganizou a administração da cidade, melhorou a agricultura e iniciou projetos monumentais de construção, como a ereção de templos impressionantes, dedicados aos deuses. Enquanto o reinado de Hammurabi foi sem dúvida caracterizado por planos ambiciosos de conquista. De acordo com seus registros, seu principal objetivo era melhorar a vida de seus súditos em todas as áreas imagináveis. Quando finalmente chegou o dia em que o rei morreu, a Babilônia formou o coração pulsante de um poderoso império
que governava praticamente toda a Mesopotâmia. Entretanto, os sucessores de Hammurabi não teriam permissão de manter o legado político de seus antecessores. Foi assim que o primeiro apogeu da Babilônia foi relativamente curto. Eventualmente, o primeiro Império Babilônico caiu nas mãos de vários governantes estrangeiros, incluindo os hititas, os cassitas e os assírios. A morte do governante assírio Assurbanipal foi seguida por um período de caos sangrento. Uma amarga guerra civil irrompeu dentro das fronteiras do império, o que enfraqueceu permanentemente a cidade-estado. Mas alguns dos súditos, como o chefe caldeu Nabopolassar, também reconheceram uma oportunidade política no tumulto dos combates, a possibilidade de tomar o poder por conta própria. Então Nabopolassar se aliou a alguns outros grupos étnicos. Esta aliança finalmente conseguiu conquistar o Império Neo-Assírio. Depois desse golpe inesperado, um sonho se tornou realidade para Nabopolassar. Ele ascendeu ao trono do Império Neo-Babilônico. Quando o primeiro rei da recém-fundada Babilônia de 605 a.C. morreu, ele deixou para seu filho a capital fortificada da Babilônia e sua imensa riqueza. Para o herdeiro do trono, Nabucodonosor II, era agora uma questão de continuar o legado de seu pai e finalmente levar a Babilônia ao topo da sociedade antiga. O que ele iria conseguir fazer? A Torre de Babel. Durante o reinado de Nabucodonosor II, o Império Neo-Babilônico controlava a Síria e grande parte da Ásia Menor, o norte da Arábia, Israel e a Fenícia. Os planos que Nabucodonosor II colocou em ação durante seu reinado consagraram profundamente o rei em memória histórica. Entre outras coisas, o governante expulsou os judeus da Babilônia, conquistou a cidade de Jerusalém e mandou construir 2 edifícios importantes dentro das fronteiras da próspera capital, a chamada Porta de Estar e os lendários Jardins Suspensos da Babilônia. Entretanto, se foi realmente Nabucodonosor II quem mandou construir essa antiga maravilha do mundo, sempre foi calorosamente debatida entre os especialistas. A suposição de que Nabucodonosor também ordenou que a lendária Torre de Babel fosse construída não é menos controversa. Esta é uma das mais famosas histórias bíblicas do Antigo Testamento. Do ponto de vista teológico, este projeto de construção superdimensionado é interpretado como uma tentativa da humanidade de se equiparar a Deus. De acordo com textos bíblicos, os rumores dizem que os babilônios construíram a infame Torre da Babilônia para que pudessem alcançar o céu por si mesmos, em vez de precisarem seguir a regra de Deus. Por todas as razões óbvias, Deus não teve a boa vontade de aceitar essa nova ideia e, de certa forma, amaldiçoou a torre. Até este ponto, Deus havia dado regras ao povo da Babilônia e os havia ajudado ao longo do caminho durante a construção de sua cidade. Porém, eles não gostavam das regras e diretrizes que haviam sido passadas. Por isso, eles decidiram tomar as coisas em suas próprias mãos. No entanto, como o Senhor no céu não gostou dessa arrogância e da superconfiança do povo, ele paralisou a construção da torre. E não criando um grande desastre natural, mas criando uma confusão insuperável entre a população. Isto aconteceu quando Deus confundiu a linguagem do povo, para que os cidadãos não pudessem mais se comunicar uns com os outros, e por fim se dispersar pelas mais diversas regiões do mundo, de acordo com a história do Antigo Testamento. Alguns especialistas relacionam essa representação bíblica com os chamados Eteminanque. Este era um zigurate, mais conhecido como uma torre de templo escalonada, cujos restos foram recuperados no início do século XX. Para simplificar, Deus fez com que cada trabalhador da construção civil, que estava construindo a torre, falasse repentina e inesperadamente uma língua diferente. Como resultado, nenhum dos trabalhadores conseguia entender o que os outros trabalhadores estavam dizendo. Isso significou que a comunicação parou, pois o povo não podia mais continuar com seu trabalho. Assim que isso aconteceu, os trabalhadores pegaram suas famílias, que presumivelmente falavam a mesma língua que seus trabalhadores, e se mudaram para diferentes partes do mundo, onde espalharam suas línguas com os nativos. De acordo com textos bíblicos, foi assim que várias línguas do mundo passaram a existir. Com o tempo, essas línguas continuaram a evoluir e se ramificaram em muitas línguas diferentes que são faladas em todo o mundo. Como obviamente já sabemos, muitas outras línguas surgirão nos anos seguintes, mas este foi o início de como o mundo veio a falar,
as inúmeras línguas que são compartilhadas ao redor do globo hoje em dia. O último rei. Os governantes que chegaram ao poder depois de Nabucodonosor II não demonstraram a habilidade de seu predecessor bem-sucedido. Na primeira década após a morte do rei, o Império Neobabilônico teve 4 governantes diferentes. O último rei a governar o império, até sua queda, foi Nabonido. O governante de ascendência síria se via como o herdeiro da Síria, mais conhecido como o Império, que uma vez perdeu sua autonomia política devido à derrota dos babilônios. Por causa do esforço de Nabonido em restaurar antigas tradições arquiteturais e culturais durante seus 17 anos de reinado, ele é conhecido em retrospectiva como o rei arqueólogo. Entretanto, os projetos do rei tiveram pouca aprovação por parte da população. Consequentemente, Nabonido era extremamente impopular, especialmente entre os sacerdotes de Marduk. O contexto disso foi que o governante reprimiu os seguidores do deus babilônico Marduk e, em vez disso, colocou o deus da lua, pecado, no centro do culto religioso. Somado a isto, o reinado de Nabonido foi repetidamente caracterizado por longos períodos de ausência. O motivo pela qual o rei muitas vezes deixava sua capital por meses ainda é tema de debates acalorados. As tentativas de explicar isso variam de viagens de pesquisa a doenças, a crises de loucura. Para dizer mais claramente, o povo não estava satisfeito com seu novo governante, e assim, a cidade caiu no caos total, pois não tinha ninguém para guiá-los. Quando seu governante estava em seu escritório e realmente assumindo o controle da cidade, eles não sentiam que podiam confiar nele, pois ele estava destinado a desaparecer por um longo período de tempo, mais uma vez a qualquer momento. A queda da Babilônia. Na sombra do ressentimento crescente no Império Neobabilônico, os persas do leste, sob a liderança de Ciro II, ganharam poder crescente. Foi assim que os persas conseguiram, em 549 a.C., ajoelhar os lídianos. Uma derrota militar que também teve consequências devastadoras para a Babilônia. A partir de então, a Babilônia foi cercada pelo Império Persa. A Babilônia foi logo derrotada e caiu nas mãos dos persas vitoriosos. A queda da capital da Babilônia foi sinônimo do fim do Império Neobabilônico. Da perspectiva atual, porém, é muito difícil reconstruir como a cidade foi conquistada em detalhes. Isso não se deve menos ao fato de que os antigos escritores descrevem diferentes relatos sobre a queda da Babilônia. Os historiadores gregos Heródoto e Xenofonte relataram que a Babilônia caiu vítima de um cerco. Outros historiadores sustentam que os babilônios entregaram sua capital aos superiores persas sem lutar. Então, embora a natureza exata da derrota da Babilônia ainda não seja clara, o que é certo é que a vitória persa foi seguida por um período de profunda agitação. A Babilônia conquistada foi então incorporada como uma importante província no Império Persa. A língua aramaica foi declarada a língua oficial, embora os estudiosos que lá viviam preferissem continuar escrevendo seus trabalhos em acádio. Os judeus, que haviam sido expulsos da Babilônia por Nabucodonosor II, foram finalmente autorizados a retornar à sua pátria. Falando de Nabucodonosor II, embora ele seja geralmente considerado como o rei mais bem-sucedido da Babilônia, de acordo com o relato do Antigo Testamento, é dito que ele já sabia da queda do império durante seu reinado. Uma estátua feita de ouro, prata e bronze apareceu ao governante em um sonho. A figura foi então esmagada por uma enorme rocha, que depois se transformou em uma gigantesca cadeia de montanhas que cobria o globo inteiro. O profeta Daniel interpretou esse sonho críptico para significar que a estátua representava 4 reinos sucessivos, incluindo o Império Babilônico, todos os quais seriam destruídos por deuses. Mas mesmo fora as interpretações religiosas, a história subsequente da Babilônia derrotada parece extremamente interessante. A província persa rapidamente se tornou um local científico importante, onde os mais diversos pesquisadores de todo o mundo se encontravam para expandir seus conhecimentos gerais. No século V a.C., os astrônomos que ali viviam calcularam o ano solar pela primeira vez e, algumas décadas depois, criaram o primeiro horóscopo da história. No ano 333 a.C., finalmente, Alexandre o Grande invadiu a Babilônia.
Os gregos vitoriosos aceitaram a cultura dos habitantes e acrescentaram a ela algumas de suas próprias tradições e realizações. Após a morte de Alexandre o Grande, seus líderes do exército dividido lutaram uns contra os outros. Toda a área foi vítima de ataques e devastação. Depois que os Seleucidas foram expulsos da área, o povo do Império Parta tomou posse no final do século II a.C., levando assim à conclusão definitiva desta antiga grande cidade. Muito bem, pessoal, agora é a sua vez. O que vocês acham da emocionante história da Babilônia? Já estamos aguardando seus comentários. Sinta-se à vontade para nos dar um joinha, por informá-los de uma forma emocionante com o vídeo de hoje. Além disso, enquanto faz isso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sino para se manter atualizado. Por fim, dê uma olhada nos outros vídeos de nosso canal, os quais nós vinculamos para você nos créditos. Obrigado por assistir, tenha um bom dia e até a próxima!